Eu comecei a desenhar muito pequeno, com 2, 3 anos de idade. Eu já gostava muito de pegar o lápis e desenhar. Eu tenho um jeito muito peculiar de escrever, muito meu. Eu desenho mais ou menos assim. E, enfim, acabei tentando levar isso na vida como uma profissão. E no final das contas eu virei diretor de arte por um tempo. E fiquei muitos anos da minha vida como diretor de arte, trabalhando em agência. E assim, quando você trabalha como diretor de arte, você acaba lidando com a questão da criação, da criatividade, da ideia no seu dia a dia mesmo. E você é meio que obrigado àquilo ali. Você tem que ter boas ideias, você tem que fazer boas soluções para as coisas. E talvez o ter que seja um grande bloqueador para qualquer pessoa que está no meio de uma linha de raciocínio que precisa resolver um problema. E nesse tempo todo eu acabei percebendo que, na verdade, assim, a gente é criativo o tempo todo. As pessoas todas levam a vida de maneira criativa, e a criatividade talvez seja uma coisa que move a gente nas soluções. Então, assim, eu tinha um slide aqui que mostrava assim, como que a gente funciona de maneira criativa na vida. Então, assim, a criação, na verdade, a criatividade como centro, ou você ser criativo, ela significa um conjunto de atributos que, na verdade, são atributos de coisas que a gente vai conquistando durante a vida. Eu acredito que a primeira coisa é o que eu chamo de repertório. É tudo aquilo que você lê, são os filmes que você vê no cinema, são as obras de arte que você vê numa exposição, são coisas que você vê no seu dia a dia, uma situação legal, uma situação ruim, uma coisa que você vivencia. Tudo aquilo ali vai ficando registrado na sua mente como uma série de situações. E eu acredito que junto com o repertório, as pessoas todas elas têm emoções, seja o grau que for. Tem gente que é muito mais emotiva, tem gente que é muito menos. Eu acredito que todo mundo tem bastante emoção, só demonstra de maneiras diferentes. E de um outro lado tem as experiências, que na verdade é o que a gente vivencia. Então, às vezes um cara gosta de surfar e aí, no momento que ele está numa prancha ali, ele está tendo uma puta de uma experiência. Então, assim, na verdade, eu acho que quando você une todos esses fatores e tenta juntar isso na tua mente, você começa a exercitar a sua criatividade. Bom, e assim, quando você tem esses elementos e você tem, por um lado, a criatividade, por um outro lado, as pessoas, as empresas, ou seja lá o que for, têm necessidades reais no mundo. Por exemplo, às vezes você vai dar um presente para uma pessoa. Isso você está criando uma necessidade. Você tem um fator emocional ligado a isso, que pode ser você gosta da pessoa. E você vai ser criativo, você precisa ser criativo, você não vai sair escolhendo qualquer coisa se é uma pessoa que você gosta. Quando você une todos esses fatores e junta numa coisa só, é o que eu chamo de você estar tendo uma ideia. E você vai saber se isso é uma ideia boa na hora que a pessoa gostar ou não do presente que você deu. Né? Por exemplo, se você der uma caneca, a pessoa vai fazer aquela cara de caneca, a não ser que seja uma coisa muito legal ou tenha um motivo muito especial para aquilo ali acontecer. Então, assim, vamos lá. Criatividade, todo mundo tem. Emoção, todo mundo busca. E necessidade é uma coisa que ou a gente gera ou a gente precisa resolver. Então, na verdade, a gente precisa ter ideias para resolver a união entre essas três coisas. Tá? Então, assim, quando você consegue juntar tudo isso, talvez você tenha uma boa ideia, talvez não. Tá? E, assim, existe também um outro fator aqui,
que eu chamo de tempo. Por exemplo, às vezes você precisa ter uma ideia para amanhã. E você tem uma necessidade específica, pode ser um problema de um cliente, você precisa gerar algum aspecto emocional e você precisa ser criativo, e pode ser que às vezes isso não aconteça. Então, assim, eu acho que, assim, na verdade, quando a gente está buscando verdadeiras soluções para encontrar, para chegar do outro lado, ou para você cativar, conquistar e mostrar aquilo ali que você pretende, você vai detectar, vai saber se é uma boa ideia na hora que você estiver apresentando aquilo, na hora que você estiver entrando e botando outras pessoas em contato com aquilo ali, ok? Bom, e na verdade, assim, como eu coloquei no tema, eu queria dar só uma introdução rapidinha sobre como eu enxergo as ideias. Existe uma forma de organizar esse raciocínio para você, aí já falando no aspecto mais de empresa, mais de negócio, como que você vende isso, como é que você coloca isso numa sequência lógica para chegar do outro lado e mostrar para a pessoa. Você vai lá, vai mostrar a sua ideia direto, não, como é que você organiza esse raciocínio. Então, assim, eu, na verdade, quando vou fazer uma apresentação, montar um PowerPoint, vender um conceito de comunicação, mostrar alguma coisa, eu costumo dividir em 4 macroetapas, e é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com vocês. Bom, a primeira coisa, e a primeira dica que eu dou assim, sobre como empacotar essas ideias, que é a junção de tudo aquilo para vender, é você criar um ambiente que envolva a pessoa. Bom, por exemplo, quando você vai preparar um jantar romântico, você está criando a primeira coisa que você faz antes de você surpreender a pessoa é criar o cenário para aquilo acontecer. Então, assim, quando você vai montar qualquer tipo de apresentação, você precisa envolver o teu público primeiro, antes de apresentar. Então, assim, nesse momento, assim, eu costumo dizer que você mostra referências, faz citações, usa trechos de música, usa trechos de filme, e aí você cria o cenário para você envolver a pessoa naquele momento ali. Tá? Bom, depois que você envolver a pessoa, tem uma segunda parte que eu digo que você precisa contextualizar o problema. Então, assim, é como se você já botou a pessoa no ponto emocional que você precisa, e aí você vai dizer de uma forma lógica o que você pretende fazer. Isso funciona muito para coisas de internet, que tem mecânicas específicas para acontecer. Às vezes você diz que a sua ideia é um filme. Então, na internet, como é que você vai fazer com que as pessoas cheguem naquele filme? Então você precisa ter esse vídeo no YouTube, você precisa fazer um aspecto que gere audiência para ele, você precisa fazer com que, de alguma forma, ele seja compartilhado, e aí sim você vai, no final, você vai ter a audiência que você pretendia. Então, assim, eu tenho um exemplo aqui que eu falo que na etapa de contextualização, uma coisa muito boa e uma referência muito legal para você contextualizar as suas ideias são os infográficos, que você diz muita coisa em uma imagem só. Então, normalmente, quando você estiver buscando uma forma de como contar todo aquele raciocínio do que você pensou, é pesquisar bastante em infográficos, que alguma hora você vai achar uma forma de encadear o seu raciocínio e mostrar ele num slide, ou numa tela, ou numa imagem só. Bom, e aí sim, depois que você contextualizou, você já tem essa sequência, e aí você revela a sua grande ideia, mostra o que é, e depois você demonstra, claro, mostra como funciona, ou conta a história de como funciona, mostra os rascunhos, mostra o desenho, a direção de arte, o filme, ou o produto final. Bom, gente, basicamente era isso. Tá?
pergunta?